Você conhece alguém que ficou dependente do crack? Assunto muito debatido ultimamente, mas afinal de contas, o que é a dependência do crack? O crack é uma substância derivada da cocaína que surgiu para popularizar esta droga. Surgiu nos grandes centros dos Estados Unidos em 1984. Na década de 90 chegou ao Brasil e rapidamente se popularizou. Ao serem acesas, as pedras emitem um som característico, daí o nome, crack. O crack é fumado e rapidamente atinge o sistema nervoso central. Os seus efeitos começam em 10 a 15 segundos e duram por cerca de até 5 minutos. Esse rápido início e término do efeito faz com que o usuário tenda a repetir várias e várias vezes o uso. Logo após os efeitos acabarem, o usuário sente uma forte depressão, angústia e fissura, o que leva ele imediatamente a ter um forte desejo de consumir mais droga. Quanto mais rápido o início de ação de uma substância e mais rápido o término dele, maior o poder viciante dessa substância. E no caso do crack, esses efeitos são muito rápidos. Mas afinal de contas, quais são esses efeitos? O crack é uma droga estimulante do sistema nervoso central e seus efeitos são excitação, aumento da energia e um aumento do estado de alerta, intensa sensação de prazer, euforia e uma grande sensação de poder. Alterações da senso-percepção, por exemplo, ter a sensação de estar sendo vigiado ou perseguido, o que é chamado popularmente de paranoia ou mesmo noia. Alucinações auditivas, que são ouvir vozes ou barulhos que não existem. Quais são os efeitos do crack a longo prazo? Após algumas vezes que o indivíduo faz uso da substância, ele se torna dependente dela. E, quando não está em uso, sente uma forte depressão, apatia e angústia, o que leva ele a ter uma forte fissura para usar mais droga. E no caso do crack, essa fissura é avassaladora. O aumento do metabolismo e da atividade associada à falta de apetite leva o indivíduo a um rápido emagrecimento, muitas vezes levando a um caso de desnutrição. Problemas respiratórios como tosse, falta de ar, dor no peito são muito frequentes, pois a droga é fumada em altas temperaturas e muitas vezes em condições de higiene precárias. Associado à queda de imunidade que o paciente tem, isso pode levar a contrair doenças infecciosas do pulmão, como tuberculose e pneumonia. Outras doenças infecciosas também podem aparecer. O crack diminui a imunidade da pessoa e essa pessoa fica mais suscetível a ter várias infecções. Doenças sexualmente transmissíveis são muito frequentes, pois é comum ter relações sexuais sem a prevenção adequada sob o efeito do crack. O crack agride o cérebro da pessoa e pode levar a ter várias complicações neuropsiquiátricas, como psicose, depressão, convulsões e prejuízos cognitivos, ou seja, relacionados à atenção, memória e capacidade de organização. Como o crack interfere em como o indivíduo processa os neurotransmissores, o corpo vai se acostumando e o indivíduo vai precisando cada vez de mais e mais droga para se sentir apenas normal. Com o passar do tempo, toda a energia da vida daquela pessoa está focada apenas no uso do crack e os seus pensamentos apenas voltados em como conseguir mais droga. Com isso, os dependentes de crack perdem o interesse em outras áreas da vida, como cuidados pessoais e até mesmo alimentação. Quando o efeito da droga passa, o usuário sente uma forte depressão e angústia e faz com que ele possa fazer qualquer coisa para conseguir mais substância. Às vezes, a angústia e o desespero é tão intenso que a pessoa comete suicídio. Como podemos perceber, estamos diante de uma droga extremamente potente e que causa danos graves à saúde do indivíduo. Trata-se também de um problema de saúde pública e social. Muitas vezes, o usuário perde a sua capacidade de gerir a própria vida. E isso requer que seja tomada uma atitude de uma equipe de saúde junto com a família do paciente para levá-lo para uma internação involuntária.
Porém, há muitos mitos em relação a essa doença. Não é verdade que o crack não tem tratamento e que um usuário será sempre um usuário, como muitas vezes eu já ouvi por aí. Alguns precisarão de um acompanhamento psicológico, de enfermagem, outros precisarão de medicamento e um tratamento psiquiátrico especializado. Outros ainda vão precisar de uma internação em um hospital dia, onde ele passa o dia no hospital e volta para casa no final da noite. E outros ainda vão precisar de uma internação integral. Mas isso é discutido caso a caso. Se você conhece alguém ou tem um familiar dependente de crack, procure ajuda. Existem os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, os CAPS-AD, em cada região. E eles podem orientar as famílias e os amigos a como levar o dependente para o tratamento. Se você é dependente do crack, não desanime. Estamos diante de um problema sério, mas que há tratamento. Busque apoio psicológico, busque o tratamento especializado, frequente grupos de mútua ajuda como os Narcóticos Anônimos, o NA, e busque a sua reintegração na sociedade. Este é o canal Doutor Ajuda e tem o objetivo de te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que aproximadamente 5 milhões de brasileiros já fumaram crack ao menos uma vez na vida? E que 45% deles experimentaram a droga antes dos 18 anos de idade? Por isso, a prevenção e conversar sobre o assunto ainda é a melhor alternativa. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.